Tá? E o ortogonal, vou reescrever ele aqui. O ortogonal é igual a 1. Aqui faltou a raiz quadrada, né? 1 sobre raiz de x2 mais y2, aliás, menos y, x. Agora nós temos que fazer o produto escalar. É meio desanimador. Mas, não, mas tem uma coisa boa, né? Deixa eu ver, tem uma coisa boa. A primeira coisa boa é que esse e esse são perpendiculares. Né? Porque isso aqui é um múltiplo desse, e esse aqui é um múltiplo desse. Né? Menos yx mais xy é zero. Então eu só tenho que fazer o produto escalar por esse daqui. Já melhora bastante. Né? Então, o ponto escalar, o ortogonal, é igual a menos yx ponto mais x y ponto sobre x2 mais y2. Então, aqui estamos fazendo de uma maneira diferente, mas honesta, né? Bem honesta, tá certo? Estou pegando o ponteirinho, estou medindo o comprimento do ponteirinho positivamente quando anda no sentido trigonométrico, negativamente no sentido horário, e eu chego à conclusão que eu tenho que, então, fazer a variação de ângulo integral de A até B de menos yx ponto mais x y ponto sobre x2 mais y2. Questão, bom, calcular essa integral às vezes pode ser chato. Tá legal? Bom, então vamos ver se vocês sabem calcular a integral mesmo. Vamos fazer assim, vou dar uma curva C de t igual a x de t, y de t, t pertencente ao intervalo AB, e vou desenhar isso é o que ela faz. Exercício, calcule integral, calcule essa integral de A até B de menos yx ponto mais x y ponto sobre x2 mais y2. Quanto dá? Tem que saber fazer de cabeça e já está demorando muito. Hã? Quase, hein? Tem aquele chupão, raiz de 2, vamos ver. Né? Pi. Quase. Já tentou, né? Ou é 0, pi, 1, raiz de 2, raiz de 3 sobre 2, vamos ver qual. Assim, por isso vocês passaram no Enem, né? Porra, já sabe chutar. Vem cá, não é a variação de ângulo? Então, começou aqui, foi aumentando o ângulo, aí aí começou a diminuir, mas voltou, então aqui, né, tem um trecho que foi e voltou, mas nesse trecho aqui, se você olhar daqui até aqui, o ângulo não variou nada, né, porque ele foi e voltou para o mesmo lugar. Então, continua daqui. Aí, de novo, foi e voltou para o mesmo lugar. Quanto variou o ângulo? O que o ponteirinho aqui fez? 2π. Se fosse essa aqui, dava quanto?
2π? Não sei onde começou, mas digamos que tenha começado aqui. Aí foi andando. O ponteirinho foi. Mas uma coisa eu posso dizer, voltou para o mesmo lugar. Outra coisa eu posso dizer, não deu nenhuma volta em torno da origem. Repara que quando a curva é fechada, o ponteiro começa no lugar e termina no mesmo lugar. Então, dá um número de voltas. É um múltiplo de 2π. Então, só tem que ver quantas voltas deu em torno da origem. Aqui não deu nenhuma, é 0. Vai dar um número negativo, um número positivo. Naquela demonstração do teorema fundamental da álgebra, em que você pega um círculo aqui e olha a imagem dele, o que a gente está vendo é variar o número de voltas que você dá em torno da origem. O número de voltas é 1 sobre 2π vezes essa integral. É um número inteiro. A ideia é a seguinte, se você pegar uma curva fechada e calcular essa integral, dividir por 1 sobre 2π, se a curva for fechada, essa integral aqui tem que dar um múltiplo de 2π. Quando você divide por 2π, dá um número inteiro, que é o número de voltas que ela dá em torno da origem. Se a curva varia continuamente, essa integral tem que variar continuamente. E aí esse número inteiro, para variar continuamente, ele tem que ser constante. A única coisa que pode acontecer para ele variar é o seguinte, é você passar pela origem, porque quando você passa pela origem, essa integral deixa de estar definida. E aí você quebrou as regras, aí você pode saltar. Então, se você vai fazendo a curva variar e vai olhando para esse valor aqui, ele está constante, ele só pode, se ele mudar, é porque você passou pela origem. Então, isso tem a ver com a curvatura, né? Porque a curvatura, você está medindo a variação angular do vetor velocidade. Vamos até falar da curvatura nesse caso. Assim, nosso comercial. Eu, de repente, mandei uma lista de exercícios sobre a cicloide. É porque eu fui conversar com o Farina para ele dar aula para vocês e ele tem uma palestra sobre o Huygens, que foi um dos grandes da física e da matemática no período lá do Newton e companhia, e ele tem um trabalho super interessante sobre a cicloide. Eu mandei coisa da cicloide para preparar a palestra do Farina. Ele me ensinou umas coisas. É sempre bom conversar com os físicos, eles sempre te ensinam alguma coisa. Olha só a curvatura. Você tem aqui a curva, e aí você tem aqui, vamos pensar assim no plano, né? Esse é o x, y, esse aqui é o x ponto, y ponto. E a gente quer medir, vamos dizer, você varia aqui, você está medindo a variação angular. Pega o unitário desse, está medindo a variação angular. A gente quer aqui um dθ ds. A nossa fórmula diz que o dθ dt é aplicar aquela fórmula lá, que eu apaguei, só que não no xy, mas no x ponto, y ponto. Então, a nossa fórmula, substituindo, era menos y, x ponto. Então, aqui é menos y ponto, x dois pontos, mais x ponto, y dois pontos, sobre x ponto quadrado, mais y ponto quadrado. Só que a gente quer dθ ds. Ora, o ds dt
ds dt é a variação do comprimento em relação ao tempo. É a norma do vetor velocidade. Então, isso aqui é igual a x ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a 1/2. Aí, aplicando princípios... ai de mim se eu escrevesse isso quando eu fiz cálculo 1. Mas escrevendo aqui, dθ ds igual a dθ dt vezes dt ds, isso daqui vai dar menos y ponto x 2 pontos mais x ponto y 2 pontos sobre x ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a 3/2, que é a fórmula para curvatura no plano. Claro que a gente podia ter escolhido outro sinal, mas esse daqui vem naturalmente dessa maneira. Como você escreveria isso sem usar essa gambiarra de eu escreveria daquela maneira, reparametrizaria por comprimento de arco, né? Eu faria x de S, vamos dizer, faria assim, x de tal de S e y de tal de S, onde tal é aquela função inversa da... tal, eu definiria sigma de t igual a integral de 0 a t de x ponto quadrado mais y ponto quadrado raiz quadrada, escreveria tal de S é igual a sigma menos 1 de S, aí faria essa nova parametrização, aí calcularia o vetor velocidade aqui. Então, aqui eu teria x ponto de tal de S, y ponto de tal de S, vezes a derivada do tal, d tal ds. E aí eu teria que calcular a integral vamos dizer, chamar isso aqui de x1 ponto x1 de S, y1 de S. E aí eu teria que calcular a integral de 0 a L de menos y1 x1 ponto mais x1 y1 ponto sobre x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Na verdade, eu vou botar linha aqui, né, porque é tudo derivado em relação a S. Aí, o macete aqui nessa conta vai ser fazer uma mudança de variável. Chamar S igual a sigma de t, e aí fazer, enquanto S varia de 0 a L, o t vai variar de A até B. E aí você faz, usa aqui que o d tal ds é igual a 1 sobre sigma ponto de tal de S, que é igual a 1 sobre raiz quadrada de x ponto
de tal de S ao quadrado mais y ponto de tal de S ao quadrado e substitui nas contas e faz. Deve ter talvez uma maneira um pouquinho mais simples, mas essencialmente é isso, você está usando essa substituição aqui para derivar, porque a questão é a seguinte, para derivar em relação a S, você tem que escrever o θ como função de S, né? Então você tem que fazer isso daqui. Acho assim, mas me parece mais... ou então você pensa assim, né? Ou talvez mais simples um pouco, né? Ou muito. Você escreve o que é o θ de S. Na verdade, ele é o θ do tal de S. Não é porque você está pegando o... Aqui está o AB, está aqui o T, 0L, aqui vive o S, né? E aqui você tem essa função assim. Então você vai pegar aqui o S e aqui o tal de S. Aí o θ de S vai ser o θ do tal de S, na verdade, que você mede lá por essa medido dessa maneira. Aí derivar aqui, né? Vamos dizer, na verdade aqui, vamos dizer, é o θ entre aspas, vamos chamar aqui de θ1 de S, né? Para ficar mais... É o ângulo medido pelo S. Aí você deriva isso. dθ1 ds de S vai ser igual a θ ponto de tal de S vezes dθ de tal ds de S. Aí você substitui esse daqui com isso e usa que o d tal ds é isso daqui. E aí, no fim, na hora da fórmula, né, você chama o tal de S de T. E você tem isso aqui. Então, a notícia, talvez uma das notícias importantes do dia é que vocês aprenderam a derivar para fazer isso, não para ficar resolvendo problema de máximo e mínimo e calculando derivada de polinômio. É para poder formular. Repara, com isso a gente pode formular questões geométricas, físicas e tal, e fazer algumas conjecturas e testar, fazer as contas, ver se as conjecturas funcionam. Basicamente, a primeira coisa é fazer conjecturas óbvias e ver se funciona, para ver se esse negócio que a gente aprendeu de derivada serve para alguma coisa mesmo. Porque se você fizer conjecturas óbvias e a derivada não der certo, então não servia para nada. Então aqui é mais uma maneira não exatamente nova, mas usando já esse conhecimento para chegar na curvatura. Embora esse aqui é específico de dimensão 2, né? Mas a curvatura em dimensão 2 tem lá o seu charmezinho. Né? De certa forma, você tem que fazer essas coisas todas, essas aqui, para depois poder fazer isso aqui tranquilo.